Olá, turma, boa tarde. Hoje nós vamos ter aula de filosofia, referente ao capítulo 17, onde vamos estudar a condição social e privada do ser humano. Então, nesse capítulo, nós vamos discutir a questão da individualidade, ou seja, do privado e do coletivo, não é? Até onde a minha vida privada ela se inicia, onde ela termina, onde a vida coletiva, pública, ela inicia. Será que uma depende diretamente da outra? É sobre isso que nós vamos estudar. Então acompanhem com o livrinho de vocês, eu vou pontuar as questões mais interessantes, não é? Então, em cima dessas questões, eu vou discursar toda a aula, mas para que vocês compreendam, é importante vocês irem acompanhando, tá bom? Então, já na página que fala sobre a dimensão política e familiar do ser humano, nós podemos ver alguns questionamentos, não é? Antigamente, a política privada, ela era muito íntima. Ela estava diretamente ligada àqueles preceitos internos, aqueles saberes de casa. E quando Aristóteles ele fala da palavra política, ele não está assimilando ao contexto político que a gente conhece hoje, não, de governante, de pessoas que estão ali no poder. Mas quando Aristóteles fala de política, ele retrata principalmente a sociedade, o lado social do indivíduo. Então, para Aristóteles, não é, existe o ser humano naturalmente como um animal político, porque para Aristóteles o ser humano ele está intimamente ligado à sociedade, não é? E esse ser humano político, ele tanto pode estar na esfera pública, que é quando ele está com outras pessoas, que é quando ele está numa esfera mais voltada para a organização socioespacial, não é? Como também o ser humano de uma esfera política, mas privada, não é? Onde os discursos são aqueles discursos de casa, familiar. Então, a cidade-estado, a polis, segundo Aristóteles, revela que o homem tem essas duas esferas de ação, que são aquilo que lhe é próprio, sua atividade por excelência, que é a política, e aquilo que é comum a todos, ou seja, que faz parte do âmbito familiar, não é? Segundo Aristóteles, o homem, né, o ser humano, ele tem essas duas esferas de ação. E aí vocês devem ficar se perguntando, e qual a diferença entre esses dois tipos de atividade, não é? A ação familiar são aquelas atitudes em família, são aquelas ações que estão dentro de um contexto mais limitado. Já as ações de esfera pública são aquelas ações que estão num contexto maior, que dizem respeito a todo o Estado, que nem sempre aquilo que é promovido dentro da esfera privada, que é a esfera familiar, pode ser provido dentro da esfera social maior, não é? Que é a sociedade, que é a esfera pública. Então, a transformação de percepção das esferas públicas e privadas na modernidade. A gente vai observar agora que com o passar do tempo, essa visão entre público e privado, ela foi se tornando cada vez mais distintas entre si, não é? E o Estado, por exemplo, ele foi entrando cada vez mais na esfera particular, ou seja, nas famílias. Por quê? Os gregos antigos, eles viam essa distinção com muita clareza, o que era público e o que era privado. Na modernidade, contudo, esses dois campos começam a se confundir. O corpo político, às vezes, apresenta traços como de família e, às vezes, também o Estado interfere em assuntos familiares. Como assim? Em assuntos como, por exemplo, a religiosidade, em assuntos como, por exemplo, a educação, não é? Então, aquilo que antes era muito voltado para a família,
Hoje há essa mistura, hoje há uma distinção mais difícil de se compreender entre aquilo que faz parte da esfera pública e aquilo que se faz parte da esfera privada. Quanto maiores as massas, não é? Antigamente se tinha essa dificuldade de percepção. Então, quanto maiores eram as massas, mais difícil seria a participação direta, autônoma e consciente na vida política, na esfera pública. Dito em outras palavras, quanto maiores forem as massas, menor tenderia a ser a participação política e menor também seria a percepção do que é comum. Antigamente era muito comum, por exemplo, na polis grega, estar presente apenas aqueles homens que se diziam sábios, não é? Que estudavam com o único objetivo de se tornar um cidadão político, crítico e participativo daquela sociedade. Então eles ditavam as regras políticas e ficava mais fácil de se compreender porque era um número bem menor de pessoas que fazia parte daquela polis. Eles acreditavam também que ficava bem mais fácil de se entender o que era público e o que era privado. Já na política da modernidade, as questões próprias de esfera familiar, elas se tornaram muito ligadas às questões públicas, não é? Porque são discussões que estão em parâmetros maiores, porque um maior número de pessoas participa dessas decisões, não é? É bem comum a gente lembrar, por exemplo, de quando a Damares, não é, a ministra da família, das relações familiares, ela começou a questionar situações íntimas de famílias e que na concepção dela deveria ser tomada atitudes a nível de Estado, como tirar determinadas disciplinas de sala de aula, como começar a utilizar determinados métodos contraceptivos. Então isso é o que antigamente se chamava de uma invasão da vida pública na vida particular. Por isso que o livro diz, por exemplo, que hoje essas duas esferas elas estão muito interligadas, certo? Agora, a esfera pública e a privada em diferentes concepções. Então, um primeiro sentido da palavra público. Público é aquilo que está livre, que as pessoas podem ver, que as pessoas podem participar, não é? O mundo público também é visto por muitos como um mundo que se fazem presentes às aparências, porque já que é público, nem todas as pessoas vão expor sua intimidade. Por isso que fica muito a questão da aparência. Sentimentos intensos, experiências dolorosas costumam, em geral, restringir-se à esfera de intimidade. Outro sentido da palavra público é o da referência àquilo que é comum a todos, não é? Nesse sentido, quando se convive na esfera pública, a qual não é própria da natureza, mas produto das ações humanas. Ou seja, aquilo que é público é que tem um número maior de pessoas, é que tem uma discussão maior sobre determinado assunto, é aquilo que não é tão aparente, não é? Porque as pessoas simplesmente não querem mostrar a sua intimidade. E aquilo que é público tem uma massa, uma quantidade maior de pessoas participando, não é? O pensamento político medieval de Santo Agostinho procurou resolver essa questão por meio de um princípio comum, que era a caridade. A caridade que substituiria a união pela política que os gregos haviam experimentado. A comunidade cristã seria então como que a política, a relação comum entre os homens não se daria por meio da cidadania, mas por meio da fraternidade, não é? Para Santo Agostinho, o pensamento político, para ele, seria através da caridade, uns ajudando os outros. Para a visão filosófica cristã, a vida política é um mal necessário para dar condições à verdadeira atividade humana, não é? A visão filosófica cristã acredita que tem que haver, sim, uma figura ali centralizada para a partir dela ou os ensinamentos, os dizeres, aquilo que precisa ser discutido, que precisa ser colocado, se dissemine por toda a população.
A vida política é um mal necessário para deixar uma ordem mínima para que o homem possa trabalhar a sua vida espiritual, ou seja, para que tenha uma organização, para que tenha um respeito, não é? Independentemente de religião, há um respeito porque há um governante. Você sabe que se você infringir essas leis, independentemente de que religião você seja, você vai pagar por essa infração. Do outro lado, tem a esfera privada. Em certo sentido, levar uma vida totalmente privada seria estar destituído de coisas essenciais à experiência humana, como, por exemplo, ser visto e ouvido, ter relações com os outros, realizar ações importantes no mundo, não é? Porque você estaria privado de tudo isso aí. No contexto da modernidade, desenvolveu-se uma ideia de as pessoas podem ser felizes com as pequenas coisas. Isso porque essa ideia privada da modernidade, ela veio a lançar-se também no período da Revolução Industrial, não é? E junto com a Revolução Industrial houve ainda mais o aumento do capitalismo. E nem todas as pessoas elas podiam aderir a essa ideia de compra, da oferta, da procura. Então se veio esse dizerzinho, ser feliz com pequenas coisas. É o que se pode chamar de engrandecimento da esfera privada, não é? Como, por exemplo, diante da rápida industrialização, como eu expliquei para vocês anteriormente, pode-se colocar o risco do pensamento em comunidade, como, por exemplo, comprar um carro, comprar uma casa, colocar flores na sua casa, mobiliar a sua casa. São atitudes, algumas grandiosas, outras menores. Mas que eu possa compreender que se eu não conseguir ter esses bens maiores, eu não vou deixar de ser feliz por isso. Mas eu também posso estar me privando dessas coisas por estar enquadrado nessa vida privada, fechada, certo? A sociedade de massas acaba modificando significativamente ou mesmo destruindo tanto a esfera pública como a privada. Isso porque ela altera ou destrói os limites entre as duas. Isso faz com que ambas se misturem e, por consequência, se percam, não é? Por exemplo, no caso do povo romano, na antiguidade, as duas esferas só podiam substituir se coexistissem. No mundo moderno, não. Uma pode destruir a outra com as suas formas de pensamento social. Aquilo que eu preciso conseguir, olha como é contraditório. Aquilo que eu preciso conseguir para me trazer felicidade, ao mesmo tempo pode me trazer infelicidade por viver numa esfera privada. Então eu preciso sair dessa esfera privada e ir para a esfera pública para conquistar o que eu pretendo conquistar de forma material, não é? Para me viver uma, eu tenho que sair da outra. Então, já para os modernos, sobretudo, para os primeiros pensadores liberais, como John Locke, Adam Smith, a liberdade significa liberdade para enriquecer, não é? Eles entendem a liberdade dessa forma. Fazendo uma comparação entre esses pensamentos e a visão clássica. Para um antigo, se um homem quisesse focar somente no aumento de riqueza privada, isso seria possível, mas esse indivíduo acabaria se enquadrando na condição de servo, de escravo, aquele que trabalha pelo trabalho. Em relação a isso, há diferença entre ser livre e ser forçado pela necessidade. Se você quer ter dinheiro, se você quer juntar dinheiro, se você quer tornar-se uma pessoa rica, enriquecer, você vai se tornar escravo do trabalho. Enfim, as dimensões públicas e privadas da vida, como se podem notar, constituem uma parte essencial da experiência humana. Um desafio seria procurar reorganizá-las para que possam ser vividas de forma plena. Difícil mesmo reorganizar essas duas esferas. Bem, meus queridos, eu espero que vocês tenham compreendido o assunto. Se mesmo após a videoaula tiver alguma dúvida, vocês podem me procurar no PV que eu vou esclarecê-las, tá bom? Na próxima segunda-feira, não é pós-feriado, ou seja, dia 9 de novembro, vocês irão realizar a avaliação global de filosofia e sociologia, tá bom? Então, vocês vão estudar
os assuntos já trabalhados nas nossas aulas para essa avaliação. Agora estudem, porque ela tanto vai ter nota de AP como vai ter nota de AG, tá bom? E resolvam também a atividade referente ao capítulo. Um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.